fantasmas, vida após a morte, crime sem resposta e até mesmo contato com extraterrestres. Nesse vídeo, você vai conferir 13 mistérios que aconteceram na TV brasileira e que até hoje seguem sem explicação, pelo menos no mundo natural. Para começar, quem se lembra de Leonice Fitz, a menina poltergeist? Com apenas 13 anos, a história dela começou a ganhar fama no Brasil. Ela vivia numa casinha bem simples em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, mas uma casinha em que todos os objetos sempre se moviam de maneira inexplicável. Na região, todos os vizinhos conheciam a fama dos fantasmas, poltergeists e a força da mente de Leonice. Com o tempo, o caso se espalhou e vários jornais começaram a escrever matérias sobre o caso, fazendo com que a coisa toda chegasse à TV. No final dos anos 80, o Fantástico exibiu uma reportagem sobre Leonice, fazendo com que ela ficasse famosa não apenas em Santa Rosa, mas nacionalmente. Com toda essa exposição e fama, várias pessoas começaram a procurar a família Fitz, como médiums e parapsicólogos, todos eles querendo estudar e explicar o que estava acontecendo. Um dos que propôs uma explicação foi o parapsicólogo Edivino Friedrichs. Bom, primeiramente, caso você nunca tenha ouvido o termo, um parapsicólogo é aquele profissional que estuda fenômenos paranormais que não podem ser explicados pela ciência. O mais famoso dele foi Padre Quevedo, que utilizava a parapsicologia para desmascarar médiuns charlatães. No caso de Leonice Fitz, Edivino Friedrichs classificou-a não como assombração ou possessão, mas sim como telergia, um tipo de manifestação psíquica. Ele também relatou que Leonice parecia se divertir com o que acontecia, o que acabava virando um dilema entre o seu controle psicológico e o seu poder inexplicável. Mas, e quanto à própria Leonice? Como ela via isso? 14 anos depois, já adulta, Leonice foi entrevistada novamente e confirmou que tudo o que fazia era verdade. Ela disse que era como se ela simplesmente pensasse em algo e aquilo acontecesse. Infelizmente, não é mais possível termos um novo relato dela, pois Leonice faleceu em 2015, vítima de um câncer nos ossos. Apesar dos mistérios e do que ela própria disse, há quem duvide da coisa toda e afirme que não passa de pura armação. Uma das repórteres que esteve presente durante a matéria do Fantástico disse que a família não deixava ninguém se aproximar de Leonice até ela estar pronta. Bom, eu estive lá, 14 anos, fazendo essa matéria para o Fantástico. Lembro que eu vi essa menina deitada na cama. O que mais me chamou a atenção é que eu não pude entrar no quarto antes que ela estivesse deitada na cama. Seria isso suficiente para mostrar que, no final, tudo não passou de uma grande armação? Ainda falando sobre mistérios do sobrenatural, um nome que dispensa apresentações aos brasileiros é o de Chico Xavier. Mas, dentre todos os casos envolvendo o médium, um chama bastante atenção e segue até hoje sem explicação. O dia em que um feixe de luz misterioso entrou na janela do hospital em que ele estava internado. Para entender essa história, temos de primeiro entender o que estava acontecendo com ele. Em junho de 2001, Chico Xavier foi internado no hospital Dr. Hélio Angotti, em Uberaba, tratando de uma grave pneumonia. Por ser uma figura pública e extremamente famoso, ele também estava participando de uma reportagem de TV, e foi exatamente quando uma dessas câmeras flagrou o misterioso feixe de luz entrando pela janela. Os mais céticos logo vieram falando que não era nada demais, que seria apenas um reflexo da câmera, mas tinha gente até mesmo falando em aliens. Já para a comunidade espírita era mais do que óbvia a presença de entidades espirituais que vinham dar apoio ao médium num momento de necessidade. Mas sabe o que mais impressiona em toda essa história? Logo após esse registro da misteriosa luz, Chico Xavier teve uma melhora repentina
em seu estado de saúde. Mesmo ainda bastante doente, ele viveu por mais um ano antes que viesse a falecer. Essa melhora dele apenas reforça que, talvez, ele realmente tenha recebido uma ajudinha extra. Mas isso é algo que nós nunca poderemos saber ao certo. Chico Xavier faleceu no dia 30 de junho de 2002, aos 92 anos de idade, e sobre sua morte há também um grande mistério. Ele sempre havia declarado que partiria num dia de grande alegria para o povo brasileiro, e realmente aconteceu. Na data da sua morte, o Brasil conquistou o pentacampeonato da Copa do Mundo de 2002. Apenas coincidência? Bem, você já ouviu falar em EQM, a experiência de quase morte? Assim como o próprio nome diz, esse tipo de experiência acontece quando alguém está à beira da morte, ou mesmo num estado de morte clínica, mas acaba sobrevivendo, trazendo relatos incríveis. Esses relatos desafiam a ciência e já viraram até mesmo matéria no Globo Repórter. Apesar da descrença de alguns, a verdade é que são vários os relatos de EQM, tantos que a medicina começou a levá-los a sério. Em 2021, durante uma entrevista no programa Conversa com Bial, o neurocirurgião Edson Amâncio revelou que, num estudo com centenas de casos com paradas cardiorrespiratórias, cerca de 17% dos pacientes relataram uma EQM. Ou seja, esses pacientes tiveram um vislumbre do além, uma visão de algo que eles não conseguem explicar. Mas, claro, os cientistas ainda assim tentam encontrar explicações lógicas, apoiando-se em hipóteses como a queda de oxigênio no cérebro e outras explicações semelhantes. Mas, ainda assim, há vários relatos de pacientes que afirmaram ter visto e sentido algo real, o que se torna praticamente impossível de ser explicado. Apesar de ainda não termos uma explicação para os casos, Edson Amâncio diz que a morte não é tão apavorante assim. Os que passam por uma EQM estão sempre encontrando alguma luz, sendo envolvidos por alguma harmonia eterna. Quase todos relutam em voltar. Ou seja, por mais assustador e inexplicável que isso seja, não é motivo para ficarmos com medo. Ainda no Globo Repórter, antigamente haviam várias reportagens sobre assuntos curiosos, como temas envolvendo o sobrenatural. Entre eles, há mais um que se destaca: as famosas cirurgias espirituais. Nesse episódio do programa foi mostrado como terapeutas e médiuns buscavam o auxílio de espíritos para realizar tratamentos. Tratamentos esses que a ciência nunca foi capaz de explicar. Todos os que participavam de uma dessas sessões registravam os mesmos relatos. Retirada de carga espiritual, sensação de que alguém estava tocando-os, mesmo sem haver um contato físico na hora, e uma atmosfera difícil de ser explicada com palavras. Não há uma explicação científica para o fato, mas há uma explicação espírita para o que acontece. Conforme crenças, um médium encarna o espírito de um médico bem no momento da cirurgia, sendo que as técnicas utilizadas por ele vão variar conforme o médium e o centro espírita em que ela acontece. Alguns hospitais espirituais espalhados pelo Brasil chegam a realizar centenas de cirurgias diariamente. Realmente, há vários relatos de pacientes submetidos a essas cirurgias que dizem sair dela sem dores e se sentindo muito melhores. No entanto, a comunidade médica duvida bastante e indicam as fraudes destes procedimentos. Conforme médicos e cientistas afirmam, tudo não passa de uma técnica de autossugestão, de modo a fazer com que os pacientes sejam condicionados a acreditarem que foram curados. E você? O que acha de toda essa prática, esses procedimentos? Acredita que realmente acontecem ou não passam de charlatanismo? A Globo não é a única emissora que gostava de fazer reportagens sobre esses fenômenos paranormais e no SBT também era possível encontrar várias matérias assim. Uma delas foi ao ar no Conexão Repórter, falando sobre a vida após a morte. A reportagem trazia o testemunho de Célia Barreto, que afirmava ouvir frequentemente vozes do além.
Desde que teve uma EQM, Célia passou a ouvir vozes, e a reportagem aborda justamente casos do tipo. Claro, há sempre quem diga que tudo não passa de invenção. Há sempre os incrédulos de plantão. Mas será mesmo? O próprio SBT chegou a averiguar isso numa outra reportagem, dessa vez no SBT Repórter, onde eles apresentaram gravações de vozes de espíritos. Essa reportagem foi ao ar no ano 2000, com a equipe do SBT Repórter se propondo algo inusitado, que mais parecia roteiro de filme de terror. Eles queriam gravar as vozes dos mortos. Na reportagem, é mostrada uma técnica desenvolvida com o uso de aparelhos eletrônicos de última geração, que na época eram apenas computadores e gravadores de fita cassete ainda. Segundo relatos, bastava que esses aparelhos fossem ligados num ambiente silencioso e, com o tempo, eram registradas vozes misteriosas que não pertenciam a nenhum dos presentes. Essas vozes logo ficaram conhecidas como transcomunicação instrumental, nome dado para quando utilizamos aparelhos eletrônicos para gravar a comunicação entre vivos e mortos. Um dos repórteres do SBT afirmou até mesmo ouvir a voz da sua própria mãe, já falecida, durante uma dessas gravações. Esse episódio ficou bastante famoso na época que foi ao ar, justamente por essa possibilidade de se entrar em contato com os mortos, mas também pela estranheza das coisas, né? Para começar, as vozes do além só poderiam ser ouvidas ao contrário. No evento, as pessoas faziam uma pergunta ao além, utilizavam os aparelhos de gravação num ambiente silencioso e coletavam a resposta. Contudo, para ouvir a resposta, você precisava colocar aquela gravação ao contrário. Essa ideia de que só era possível ouvir os mortos ao contrário intrigou os especialistas e jamais foram capazes de fornecer uma explicação para isso. Mesmo assim, eles foram capazes de extrair vozes inteligíveis, pedidos de ajuda e até mesmo mensagens de consolo dessas gravações. E claro, como não poderia deixar de ser, vários contestaram as gravações, dizendo que tudo não passava de ruídos, interferências de rádio, ou mesmo os nossos cérebros tentando reconhecer padrões em sons aleatórios. Até hoje, esses fenômenos continuam atraindo curiosos do mundo todo. Vale pensar, por exemplo, que essas gravações foram feitas no início dos anos 2000, e nesses 25 anos, a tecnologia avançou de maneira considerável. Caso essas gravações fossem realizadas hoje, o que mais os cientistas seriam capazes de captar vindo do além? Mas vamos voltar à Globo, para um programa que fez muito sucesso no passado, o Linha Direta. Lembra dele? Além dos temas envolvendo procurados pela justiça e que sempre tiravam o sono das pessoas, o programa também já teve uma edição especial conhecida como Linha Direta Mistério, que abordava assuntos sobrenaturais. Dentre os vários episódios que se destacaram nessa linha sobrenatural do programa, você se lembra do caso do edifício Joelma, um incêndio terrível que houve em São Paulo? Para quem nunca antes ouviu falar do caso, tudo começou no dia 1º de fevereiro de 74, quando o edifício Joelma, localizado no centro de São Paulo, virou palco de uma das maiores tragédias do Brasil. Um aparelho de ar-condicionado no 12º andar entrou em curto e começou um enorme incêndio. E foram poucos minutos até que tudo entrasse em chamas. Andares inteiros pegaram fogo e, para piorar, o estimado é que quase 200 pessoas vieram a falecer, além de centenas de outras que ficaram feridas. Bom, isso por si só já é uma enorme tragédia na memória brasileira. Mas o mais misterioso de tudo ainda estava por vir. Relatos de almas vagando pelo edifício. Pode parecer exagero, lenda urbana ou como você queira chamar, mas a história das 13 almas é bastante conhecida por todos naquela região. Conforme relatos, durante o incêndio, 13 pessoas tentaram escapar entrando no elevador, algo que todos nós sabemos não é aconselhado fazer em caso de fogo. Essas pessoas não conseguiram se salvar
E não apenas isso, os corpos delas também jamais foram identificados. Dentre todas as vítimas do edifício, apenas essas 13 não foram. Justamente por não terem sido identificadas, eles foram enterrados no cemitério São Pedro, na Vila Alpina. Numa entrevista ao portal online UOL, o coveiro do cemitério relatou, na época do incêndio, que era comum ouvir gemidos vindo do local onde essas 13 pessoas foram enterradas. A história começou a se espalhar bastante, fazendo com que pessoas de todo o Brasil se juntassem para rezar pelas almas daquelas 13 pessoas. Atualmente, o local do enterro delas abriga uma capela, com uma placa de agradecimento às rezas de todos que pediam graças pelas vítimas. E caso você esteja se perguntando, até hoje nós não sabemos quem foram essas 13 pessoas vítimas do incêndio que consumiu o edifício Joelma. Além da história das 13 almas, o Joelma também abrigou várias lendas urbanas de pessoas dizendo que se salvaram apenas por uma intervenção divina, por uma ajuda do além. O episódio que foi ao ar no Linha Direta Mistério abordou justamente esse fundo sobrenatural do acidente, misturando depoimentos de sobreviventes, registros de coberturas jornalísticas e lendas urbanas. Até hoje, histórias sobre esse edifício sobrevivem, com muitos mistérios, sem explicações. Ainda falando sobre o Linha Direta, ou melhor dizendo, sobre o Linha Direta Mistério, outro caso relatado no programa também chocou o mundo. O episódio da Operação Prato, um dos maiores casos de ufologia no Brasil e no mundo. Nesse episódio, que foi ao ar em 2005, foi recontado um caso antigo de 1997 que ocorreu na cidadezinha de Colares, no interior do Pará. Lá em Colares, militares da Força Aérea Brasileira foram chamados às pressas para investigar alguns relatos bastante curiosos. Várias luzes misteriosas surgiram nos céus, perseguindo e até mesmo atacando moradores locais. Conforme relatado por testemunhas, essas luzes deixavam marcas na pele, algumas provocando inclusive desmaios. Inicialmente, o fenômeno recebeu um nome não muito chamativo, sendo conhecido como chupa-chupa. Com o tempo e com a grande quantidade de relatos, o governo se viu obrigado a abrir uma operação oficial para investigar o que estava acontecendo na região. Uma luz que ataca as pessoas definitivamente era algo que os militares deveriam se envolver para investigar. Esse episódio do Linha Direta Mistério coletou depoimentos de moradores que afirmavam terem sido atacados pelas misteriosas luzes, além de entrevistas com ufólogos e até mesmo militares que participaram da investigação. Depois de tantas entrevistas e tanta investigação, a Força Aérea Brasileira confirmou que nada nunca foi descoberto. É isso mesmo, por mais bizarro que pareça, o relatório final da operação, datado de dezembro de 1977, concluiu apenas que tudo não passou de um fenômeno luminoso de natureza desconhecida. Ou seja, eles concordam que algo aconteceu ali, mas, ao mesmo tempo, afirmam não ser possível apontar se o ocorrido tinha origem de natureza física, psicológica, tecnológica ou até mesmo sobrenatural. As luzes existiram, mas a explicação não. Para aumentar ainda mais o mistério, o coronel Uiranger Holanda, comandante da operação, chegou a dar uma entrevista à revista UFO ainda em 77. Nessa entrevista, ele afirmou que a Força Aérea foi capaz de ver e filmar objetos metálicos nos céus da região e que os relatos não eram alucinações nem fenômenos naturais. Poucos meses depois dessa entrevista, o coronel Uiranger foi encontrado morto em sua casa. Seria essa apenas mais uma das enormes coincidências que sempre acontecem com autoridades do governo que se envolvem nesses casos? Décadas depois, parte dos documentos oficiais dessa operação foram liberados ao público através da campanha UFOS, Liberdade de Informação Já. A partir desses documentos foi possível analisar relatos dos moradores
mas não as conclusões sobre a origem daquelas misteriosas luzes. Resumidamente, a explicação oficial da Força Aérea, que segue até os dias de hoje, é o silêncio. Eles reconhecem os fenômenos, mas não conseguem explicar a sua causa. Contudo, se você analisar os documentos e depoimentos de todas as pessoas envolvidas, você vai ver que existe algo muito além da versão oficial. Já que estamos falando sobre um caso extraterrestre que passou num veículo jornalístico da Globo, com atuação direta, inclusive, das Forças Armadas, não podemos deixar de fora o famoso ET de Varginha, que figurou no Fantástico em maio de 96. A história é tão famosa que praticamente já virou parte do folclore nacional, e há até mesmo aqui no canal um vídeo para quem quiser ficar por dentro de todos os detalhes desse caso. Bem, mas de modo rápido, para refrescar nossa memória, tudo aconteceu em janeiro de 96 na cidade de Varginha, em Minas Gerais, quando 3 jovens relataram ter visto uma criatura misteriosa num terreno baldio. Os relatos ganharam tanta, mas tanta repercussão, que em pouco tempo virou manchete nacional e internacional. E não apenas isso, mas ufólogos do país inteiro começaram a ir para a região atrás do suposto ET de Varginha. Foi então que o programa do Fantástico entrou no ar para cobrir tudo o que estava acontecendo na região, nos mínimos detalhes. Em fevereiro de 96 foi exibida uma reportagem especial sobre os acontecimentos, com imagens e entrevistas de testemunhas e até mesmo relatos das tentativas de captura dessa misteriosa criatura. O caso em si já era bastante conhecido na região, mas foi após a matéria do Fantástico que o mistério explodiu. E assim como aconteceu na Operação Prato, quando a Força Aérea foi até o local, dessa vez quem foi até Varginha foi o próprio Exército, assim como grandes contingentes de bombeiros. Nunca ficou realmente explicado o que o Exército estaria fazendo naquela região. Conforme relatos, a movimentação dos veículos militares foi explicada pelo fato de que, na verdade, as viaturas apenas estavam sendo levadas para manutenção. Já a ação intensa dos bombeiros foi apenas pelas chuvas fortes no local, claro. Mais uma vez, tudo foi apenas uma grande coincidência, como se todo mundo fosse otário, né? Você acredita nessa versão? Atualmente, a cidade de Varginha é conhecida nacionalmente como a Cidade do ET, e grande parte do turismo local é montado justamente em cima disso, um aproveitamento da oportunidade. A cidade recebe visitantes do mundo inteiro que querem ter esse gostinho do sobrenatural. Mas e quanto ao parecer oficial do Exército, hein? Conforme concluíram os relatórios, um ser extraterrestre nunca apareceu em Varginha. Até hoje o mistério continua, com pessoas dando os mais diversos e até mesmo controversos relatos sobre o caso. Mas, mesmo que realmente nada de anormal tenha acontecido na região, o fato é que justo no mesmo período em que as denúncias de um ser estranho começaram a acontecer, o Exército resolveu ir até o local. Que coincidência, né? Para quaisquer que fossem os seus objetivos. O ET de Varginha não é o único que entrou para o folclore nacional. Há um outro conterrâneo dele que, dessa vez, resolveu dar uma entrevista para a Record TV. Eu estou falando do famoso ET Bilu. Atualmente, o ET Bilu é visto mais como uma grande piada pela maioria da população, principalmente pela mensagem que ele teria deixado para a humanidade: busquem conhecimento. Mas na época em que essa reportagem foi ao ar, no Domingo Espetacular, ela não trazia em si um tom de comédia, muito pelo contrário, foi conduzida como se realmente correspondesse à realidade. Na matéria, esse viajante das estrelas teria sido encontrado na região de Corguinho, no Mato Grosso do Sul, e a reportagem trazia várias imagens da suposta criatura. Por um lado, ela alcançou seu objetivo, viralizando pelo país inteiro. Por outro, em vez de se tornar um caso famoso da ufologia como o ET de Varginha,
o ET Bilu se tornou um meme, uma grande piada. O que talvez você não saiba é que há um nome por trás do ET Bilu, que é Urandir Fernandes de Oliveira, uma figura controversa até mesmo entre a comunidade ufóloga do Brasil. Para alguns, Urandir foi o primeiro a entrar em contato com o extraterrestre, enquanto outros o consideram o principal nome por trás dessa grande farsa. Muito além do ET Bilu, Urandir é também conhecido por ser o fundador da organização Daquila Pesquisas, onde afirma realizar investigações de contato alienígena, estudar civilizações antigas, defender a teoria da Terra plana e até mesmo investigar a cidade de Ratanabá, cujo mito foi espalhado pelo próprio Urandir. Para aumentar ainda mais o mistério ou as conspirações, há um lugar onde tudo se encontra: a Vila Zigurates, localizada no interior de Corguinho. Atualmente, a vila conta com cerca de 30 moradores fixos e 40 temporários, e que seguem como lema da vida justamente a frase dita pelo ET Bilu: busquem conhecimento. Os moradores da vila consideram a si mesmos como buscadores de conhecimento. Todas as pesquisas realizadas na organização Daquila são supostamente estudadas a fundo por todos os moradores da vila, mesmo que o objetivo deles ainda não esteja tão claro assim. Atualmente, o lugar é alvo tanto de curiosidade quanto de ceticismo, com a maioria das pessoas acusando-os de praticar pseudociência, que mais lembra um culto. Independente do que eles investiguem por lá, nós podemos dizer que tudo começou na Record, com a entrevista e as palavras do ET Bilu. Muito mais do que um meme, ele também conseguiu ser o principal motivo de fundação de uma vila. Será que esse era o objetivo dele desde o princípio? Bem, mas já que estamos falando sobre mistérios da TV brasileira e programas que marcaram aquela época, você já ouviu falar, claro, da Silvia Popovic. O programa dela foi pioneiro na TV nacional e tinha como objetivo trazer várias pessoas e personalidades para debaterem sobre temas polêmicos, sendo que muitas vezes era comum que os participantes quase saíssem no tapa, dependendo do que era discutido. Como acabamos de falar sobre dois alienígenas famosos no Brasil, o ET Bilu e o de Varginha, já houve uma edição específica no programa da Silvia sobre ufologia. Nessa edição, um casal contou sobre uma experiência que tiveram com um alien perto de um cemitério. Sim, por mais bizarro que isso possa parecer, foi exatamente o que eles relataram. Conforme o relato do casal, eles estavam voltando de um encontro e pararam o carro na estrada para namorarem um pouquinho, até que viram algo que até hoje não conseguem explicar. À primeira vista, eles pensaram que seria algo relacionado ao espiritismo, mas logo notaram que era algo muito mais do que isso. Olha, empinou, saiu por uns 30 centímetros para frente e voltou e bateu. E nós batemos. E foi novamente pela segunda vez. Mas será que foram em cima do carro da nave deles? Eu não... Olha... O que pode ter acontecido? Mas a nave estava querendo levantar voo e vocês disseram. Mas não... Humanoide... Alguma coisa prateada. Mas... Prateada com tipo de um... Parecia um capacete ou um capuz, uma coisa assim. Mas que flutuava do chão. Vocês dois viram a mesma coisa? Vimos a mesma coisa. Eles então viram um humanoide, uma criatura prateada, usando algo que parecia um capacete que flutuava no ar. E claro, como não poderia deixar de ser, nessa edição do programa eles contaram com uma especialista em aliens, a Irene Granch, famosa autora de livros sobre ufologia. Nas palavras dela, há certas raças que realmente costumam nos visitar, mas que, mesmo assim, a visão do casal é relativamente rara. E já que estava por lá, Irene aproveitou para contar que, conforme a sua experiência, há várias e várias raças alienígenas espalhadas pelo universo, sendo que algumas nos visitam mais do que outras. Ela até mesmo disse que algumas das raças acabam sendo tão parecidas com os humanos que nós podemos muito bem já termos conhecido uma sem nem saber. Você já parou para pensar que aquela pessoa que cruzou a rua com você hoje
poderia muito bem ser um extraterrestre? Interessante pensar nisso, né? Essa edição do programa da Silvia Popovic acabou sendo quase uma conversa de bar entre amigos, sem muitas confusões. No entanto, quando ela resolveu abordar o tema mediunidade, aí sim houve vários princípios de confusão. Isso porque ela não apenas trouxe esse tema, mas também convidou para o debate vários médiuns famosos, além do padre Quevedo, que mencionamos aqui mais cedo, famoso no Brasil inteiro por desacreditar práticas sobrenaturais. Durante todo o programa, nós vemos cada um dos médiuns fazendo suas práticas, enquanto, ao fundo, o padre Quevedo ri e desacredita de todo mundo. Num dos casos, por exemplo, nós temos o médium Ivan Trilha operando um milagre na plateia, enquanto ao fundo o padre Quevedo ri dele e demonstra para as câmeras como está acontecendo, na verdade, aquele suposto milagre, desacreditando o médium, né? Em outras palavras. Daí o bate-boca entre os dois é tão grande que, num certo momento, Ivan ameaça um dia ressuscitar alguém na frente do padre Quevedo para fazê-lo acreditar. Num outro momento, um dos médiuns do programa diz que está vendo o espírito de um padre ali entre eles, e isso faz o padre Quevedo simplesmente cair na risada. As máquinas fotográficas registram a ação das entidades espirituais. Nós vamos já, depois dos comerciais, ouvir justamente uma pessoa aqui que registra a aura e que registra vozes do além. E vocês lembram das gravações de vozes do além que apareceram no SBT? Pois neste mesmo programa, um cientista levou uma suposta gravação do além feita num laboratório lá nos Estados Unidos. Escuta, não tá dando pra ouvir nada, vai me desculpar. Deu pra ouvir, sim. Parece um efeito Parece um efeito, mas deu pra ouvir. Eu só Como queria... é que eu vou acreditar Deixa eu te nisso? explicar. O único problema é que, no momento em que a gravação começou, a qualidade dela ficou péssima, sendo praticamente impossível entender qualquer coisa. No final, a proposta desse episódio foi reunir vários nomes famosos do cenário paranormal brasileiro, para que cada um deles apresentasse o seu próprio ponto de vista sobre o assunto. Mesmo que alguns tenham levantado tópicos que a ciência ainda não é capaz de explicar, quem realmente roubou a cena foi o padre Quevedo, que saiu de lá sem ser convencido por nenhum deles. Bem, mas por último, porém não menos importante, além dos vários casos do sobrenatural, a TV brasileira também já foi palco de casos policiais bem famosos e trágicos, que permanecem até os dias de hoje sem explicação. Dentre eles, um dos mais famosos é o caso Evandro, também conhecido como As Bruxas de Guaratuba, e que, inclusive, gerou uma série no Globoplay. Tudo começou em 1992, quando o pequeno Evandro Ramos Caetano, de apenas 6 anos, desapareceu misteriosamente na cidade de Guaratuba, no litoral do Paraná. Imediatamente, uma grande busca se iniciou e dias depois, eles o encontraram, mas infelizmente sem vida. O corpo de Evandro estava no matagal, mutilado sem as mãos, cabelos e vísceras. Por se tratar de um crime extremamente bárbaro, logo isso ganhou as manchetes dos jornais do país inteiro. Entre as hipóteses levantadas, havia até mesmo quem falasse que aquilo era um ritual de magia negra. A polícia estava em cima do caso com toda a força, e não demorou muito para que 7 pessoas fossem presas, acusadas dos crimes. A operação ficou conhecida como Operação Magia Negra, sendo que as autoridades coletaram confissões do envolvimento de práticas de feitiçaria e sacrifícios humanos. Contudo, outra narrativa logo passou a ser apresentada. Os supostos autores do crime passaram a relatar que estavam sendo torturados pela polícia para falarem o que eles queriam ouvir. Os acusados chegaram a ser condenados, mas cada vez mais surgiam relatos de abusos policiais. Em 2018, Ivan Mizancourt lançou o podcast Projeto Humanos, o caso Evandro, no qual ele trazia gravações inéditas expondo as sessões de tortura policial que os acusados foram submetidos.
O podcast fez um sucesso enorme, reacendendo os debates sobre tortura policial, manipulação de provas e erros judiciários deste caso. A pressão foi tanta que, em 2021, o Tribunal de Justiça do Paraná reconheceu oficialmente as falhas graves no processo e todos os réus foram inocentados. Foi comprovado que houve tortura e irregularidade nas confissões. Infelizmente, um deles já havia falecido dentro da prisão. Bem, os falsos acusados foram liberados, mas e quanto ao verdadeiro culpado pelo crime bárbaro? Ele ou eles seguem soltos. E até hoje, o caso Evandro permanece sem solução. Será que algum dia a verdade ainda virá à tona? Experiências de quase morte, fantasmas, alienígenas e a velha e terrível maldade humana. Hoje passamos por casos que marcaram a TV brasileira, todos ainda sem explicações finais, deixando margem para a nossa imaginação. E você? O que achou de todos esses casos? O que acha das manifestações sobrenaturais? Deixe nos comentários. Nós agradecemos muitíssimo a sua companhia, sempre especial. A gente se vê num próximo vídeo.